Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo reine em seu coração, em sua família, em sua vida, em nome de Jesus. Mais uma vez aqui estamos alegres para refletir mais uma vez com você sobre o capítulo 6 do Evangelho de João. E como nós paramos no versículo 15, hoje nós daremos continuidade no versículo 16. E no YouTube, o canal se chama Palavra de Vida e Esperança. E nós colocamos também no Facebook. Então não perca a oportunidade de assistir e de compartilhar com seus vizinhos, seus amigos e com quem você sabe que precisa de ouvir a palavra do Senhor. O Senhor é maravilhoso e a cada dia Ele nos alimenta com a sua palavra, amém? Então vamos continuar e aqui hoje nós temos como um título, né? Jesus anda sobre as águas. Então, quando Jesus terminou, como vimos nos outros versículos, de falar ao povo, ele então ordenou que os discípulos pegassem o barquinho e passassem para o outro lado, que eles iam chegar em Cafarnaum. Só que Jesus não foi com eles. Jesus então resolveu, depois de despedir a multidão, ele subiu ao monte para orar, como era de costume Jesus fazer isto. Mas os discípulos, quando já estavam, era noite já, e quando eles estavam já quase chegando no meio do caminho, eis que veio uma tempestade, um vento muito forte, e eles temeram. Mas, de repente, eles olharam e viram alguém andando sobre as águas. E eles ficaram com muito medo. E então eles perguntaram: quem será? Será um fantasma? E Jesus, conhecendo, né, o coração deles, as atitudes deles, Jesus disse: sou eu, não temas. E quando Jesus chegou no barco, a tempestade se acalmou e eles puderam chegar ao destino, até a margem de Cafarnaum. Também nós sabemos que aquele lago ele tinha 50 metros de profundidade. Então, se alguém caísse ali também, né, poderia muito bem morrer. Mas nós também enfrentamos muitas vezes tempestades na nossa vida, tempestades espirituais, tempestades emocionais, tempestades de enfermidade. E nos sentimos agitados, como um pequeno barco num mar revolto. Apesar das circunstâncias apavorizantes na nossa vida, que muitas vezes acontece, se nós entregarmos a nossa vida, toda a nossa confiança em Jesus, Ele vai acalmar a tempestade da nossa vida e nós teremos paz. Jesus nos dá paz em qualquer circunstância, só que nós precisamos crer nele. Continuemos no versículo 22. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar
vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós, eles então foram atrás de Jesus, pegaram os barquinhos e foram atrás de Jesus, foram a Cafarnaum. Vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, então entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, como chegaste aqui? Eles não entenderam como Jesus havia chegado ali, porque ele não foi em nenhum barquinho. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo, que me buscais pelos sinais, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Então, Jesus viu naquele povo o interesse de se alimentar, de saciar do pão para a sua carne, satisfazer as vontades da carne. Mas Jesus estava falando para eles: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Olha que maravilha! Você que crê em Jesus Cristo, você é selado por Deus. E vamos ver mais adiante coisa gloriosa. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então ele queria que as pessoas entendessem que as pessoas tinham que crer em Jesus porque ele era o enviado do Pai. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Olha que triste, eles tinham visto, estavam lá e se apropriaram do pão e do peixe que Jesus havia multiplicado. E mesmo assim, eles queriam que Jesus fizesse algum sinal extraordinário para que eles pudessem crer. Nós ainda falavam mais. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Mas Jesus então respondeu a eles que quem tinha dado o pão para eles, o pão do céu, era Deus e não Moisés. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade, vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, ele fez uma analogia, né, com o pão que alimentava o corpo humano, com o pão da vida, que é Jesus. Ele quis explicar para eles que para satisfazer a nossa vida, a nossa falta espiritual, nós precisamos do pão da vida eterna, que é Jesus. Quem não tiver o pão da vida, que é Jesus, sempre terá fome, nunca vai se saciar com nada deste mundo.
porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então ele estava dizendo que ele era o pão que desceu do céu, que Deus enviou. E quem comesse daquele pão teria a vida, porque ele veio trazer a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Eles tinham o coração endurecidos, né? Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus continua, no versículo 38, diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus, ele tinha um propósito de fazer a vontade do Pai, não a vontade da carne dele. E hoje nós temos a obrigação, temos que ter este propósito de fazer a vontade de Jesus e não a nossa. Então, há muitas pessoas que também querem ter vantagens com a religiosidade. Então, o que eles fazem? Eles procuram prestígio, conforto. Também muitos, na hora de eleição, querem votos. Então, eles buscam isto neste mundo. Mas os verdadeiros cristãos são aqueles que seguem a Jesus porque compreenderam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É necessário, então, aceitar a Jesus, declarar, crendo que Jesus é o Filho de Deus, o Altíssimo, e também viver uma vida de fé que agrade ao Criador. E como faremos para satisfazer a fome do nosso espírito? Como faremos para sustentar a vida espiritual? Será por meio de um relacionamento correto com Jesus Cristo, todos os dias. Jesus Cristo, ele precisa ser o convidado especial, primeiro, para compartilhar a nossa vida diária. Ele deve ser convidado todos os dias para participar da nossa vida, para que tenhamos uma vida espiritual fortalecida nele. Assim como o propósito dele foi fazer a vontade do Pai, o nosso propósito deve ser fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. Ele nos deixou este exemplo. E ele disse mais: a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Assim como Jesus Cristo, ele teve o poder. Então nós podemos crer que Jesus Cristo, assim como ele disse na sua palavra, que todo aquele
que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, eu o ressuscitarei no último dia. Então nós podemos crer que ele irá nos ressuscitar no último dia, porque assim como ele ressuscitou dos mortos, ele venceu a morte, ele também irá ressuscitar a cada um no último dia. Oremos. Pai querido e amado, que a tua palavra, Senhor, seja firmada no coração de todos aqueles que estão ouvindo, Senhor, esta palavra. Deus maravilhoso, oxalá, meu Deus, que todos que ouvirem essa palavra possam crer no Senhor e possam, meu Pai, viver uma vida em comunhão contigo, compartilhar a sua vida todos os dias contigo, ó Pai, através da sua palavra, através da leitura da tua palavra, através daquilo que o Senhor fala aos nossos corações todos os dias. Quem busca, encontra, como diz a tua palavra. Se nós buscamos a ti todos os dias, nós vamos encontrar a ti e a solução dos nossos problemas todos os dias. Tu és um Deus maravilhoso, tu és grandioso, a tua palavra é fiel e não falha jamais. Por isso eu peço, ó Pai, abençoe, Senhor, acrescenta o teu reino aqui nesta terra, através de pessoas que estão ouvindo, Senhor, a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço também que o Senhor faça os sinais e maravilhas na vida de cada um. Mostra, Senhor, esclarece as mentes, tira, Senhor, toda escama, Senhor, dos olhos espirituais, Senhor, de quem está ouvindo a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ilumina, Senhor, a cada um, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mais uma vez, eu procuro fazer o vídeo pequeno, mas não consigo. E nós continuaremos no próximo vídeo, no capítulo 6, que ainda não terminou. A palavra do Senhor é maravilhosa. Shalom, shalom a todos, em nome de Jesus. Deus é maravilhoso.